Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza. Hoje vou indicar para você 3 livros que eu já li e que fazem muita diferença na minha caminhada espiritual. Então, eu escolhi esses 3 para fazer uma resenha e para ver se te inspira a ler. Mas antes, agradeço a audiência de todos e de você que é novo por aqui, o qual peço que se inscreva no canal. Eu posto um vídeo de conteúdo religioso por semana. Então, meu amigo, minha amiga, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like, compartilha e ative o sininho para dar engajamento ao canal. Vamos começar. Eu gosto muito de ler livros e tenho vontade de ler mais, mas falta tempo. Eu comecei a ler mesmo conteúdo religioso em 2019, mas em 2020 acelerei, atingindo uma média de 20 livros por ano. E vários desses livros me tocaram profundamente. São conteúdos maravilhosos que começam a te envolver e a te apaixonar por esses ensinamentos. Isso fez com que eu refletisse. Sabe quando você está num local paradisíaco e pensa nos amigos? Então eu pensei, nossa, tem tantos amigos que eu gostaria de mostrar esse texto, eles vão gostar de ler isso. Então comecei a enviar todos os dias os textos do livro que eu estava lendo para vários amigos e amigas meus. E muitos gostaram bastante e começaram a me retornar com agradecimentos pelas mensagens. E isso me dava cada vez mais forças para continuar. Esse projeto foi evoluindo. Eu fui muito incentivado pelo Padre Manuel Roberto, da paróquia São Camilo de Leles, de Brasília. E ele me falava, não para Marcelo, tá dando resultado, tem muita gente gostando. E hoje, além das mensagens de texto, comecei a fazer vídeos. E eu só não faço mais vídeos porque me falta tempo. Mas sei que nada disso é mérito meu. É o Espírito Santo que vem atuando através de mim para que eu possa evangelizar cada vez mais, a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E você pode me ajudar nessa evangelização. Como? Se inscrevendo no canal, comentando, dando um like e compartilhando os vídeos. Isso faz com que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas. Agora, se você quiser receber minhas mensagens de texto dos livros que leio, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do meu número que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E diga eu quero nos comentários deste vídeo. Na descrição vou deixar também o link dos 3 livros que vou comentar e de vários outros que indico, assim como dos meus vídeos também. Pois bem, o primeiro livro que eu vou falar vai ser esse aqui, Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, que é essa aqui. Eu sou muito devoto dela, porque quando eu comecei, eu estava em 2020 lendo a Bíblia e comecei a ler também Santa Teresa. Esse nem foi o primeiro, mas como foi o primeiro dela, eu vou falar sobre ele. Esse livro da vida, ele realmente toca muito a gente, porque ele começa falando da vida dela, como ela era no início, cheia de pecados, né, como ela falava, e ela foi evoluindo passo a passo. Depois, no meio do livro, ela começa a falar sobre oração e ela dá um show sobre oração. Eu já expliquei em vídeos anteriores, que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Eu falo sobre as orações, né, os graus de oração que Santa Teresa d'Ávila explica nesse vídeo, que ela fala que são 4 graus. E a oração é como se fosse um terreno e no meio desse terreno tem um poço. E o trabalho que você tem de tirar a água do poço e regar esse terreno é a oração. Só que no início ela vai falando, né, que você tem dificuldade para ler. É como se você estivesse pegando água com um balde e uma corda. E quando você vai puxando, o balde vai batendo na parede do poço e a água vai se derramando toda. Então, quando chega no final, em cima do poço, já não tem mais quase água. Aí você pega esse restinho de água e vai regar o terreno. Dá muito trabalho. E quando você rega o terreno, começa a gerar flores, frutos. E isso é o trabalho, é o fruto que a oração dá.
Então, no início, ela explica que é muito difícil. Essa dificuldade eu explico realmente no vídeo. Mas então, resumindo aqui o livro. Esse livro, ela vai te explicar os 4 graus de oração. Então, no primeiro grau é quando a sua vontade está com a vontade de Deus. Você quer orar. Aí a inteligência, a memória, os outros sentidos não estão com você. Então você tem muita dificuldade. No segundo grau, a vontade e a inteligência estão com você. Então você já tem uma facilidade maior de orar. No terceiro grau, aí já está a vontade, a inteligência, a memória. Então você vai crescendo cada vez mais, você vai conseguindo regar muito mais terreno. E no quarto grau é o paraíso, porque nem é você que rega, é Deus que rega através da chuva. Então ele rega muito terreno, os frutos são muito maiores. Então quando ela termina na metade do livro, no meio do livro, falar sobre oração, ela volta a falar sobre a vida dela, como ela se transformou. Então já é uma outra pessoa, totalmente espiritualizada, e ela vai falando sobre o restante da vida dela. Esse livro aqui, para você que quer saber como é que acontece a sua oração, como você vai orar, esse livro é fantástico, você não pode perder ele. E agora o segundo livro, que também é de Santa Teresa d'Ávila. Esse livro aqui foi o primeiro que eu li dela. Eu ouvia o padre Ricardo falando sobre as moradas de Santa Teresa. Eu nem sabia quantas moradas eram. Ele sempre falava primeira, segunda morada, mas eu não entendia direito. Então, no início, quando eu comecei a procurar livros para ler, e apareceu Castelo Interior ou Morada de Santa Teresa. Eu falei, nossa, é isso que eu quero ler, é isso que eu quero conhecer. Então Santa Teresa é espetacular, ela faz cada analogia maravilhosa em todos os livros dela. Então nesse livro aqui, ela explica como a gente é antes da gente começar a se encaminhar na espiritualização. Então, dentro desse castelo tem Deus. Só que para você entrar nesse castelo, você tem que passar por uma porta. E a porta desse castelo é a oração. Quando você começa a orar, como eu falei no livro anterior, você entra por essa porta. Então você vai melhorando, não é qualquer oração, não é um Pai Nosso, não é uma Ave Maria, é uma Lexio Divina, uma leitura orante, é uma oração que você começa a refletir. E ela vai explicando de morada em morada. E ela explica quando a gente entra no castelo, a gente traz muita coisa do lado de fora, muita coisa ruim, muitos pensamentos ruins. É como ela fala em servandija, que são algumas lagartixas que vão entrando pelas frestas. Então a gente entra, mas essas coisas elas também entram, vão entrando. É como se fosse o nosso pensamento. Quanto mais a gente pensa em uma coisa, mais difícil a gente deixar esse pensamento. Então a gente tem que desviar esse pensamento para uma coisa boa. Então a gente, quando começa a pensar na coisa boa, começa a pensar, aqueles pensamentos ruins, eles começam a sair, começam a deixar a gente. E ela vai explicando como a gente vai chegando até a 7ª morada. Morada por morada, a primeira morada vem, depois a segunda, a terceira, a quarta. E ela fala até assim que na 5ª morada, o demônio, ele faz de tudo para a gente não chegar na 5ª morada. Por quê? Quando a gente chega na 5ª morada, a gente não chega sozinha. Uma pessoa não vai sozinha para a 5ª morada. Ela arrasta muita gente do lado dela, muita gente indo para o céu. Então você pensa, Santa Teresa, ela é do século XVI. Desde quando ela publicou esses livros, até hoje, ela arrasta muita gente para o céu. Então ela toca muita gente. Assim como ela me tocou, me ajudou muito na minha conversão, está me ajudando até hoje na minha caminhada espiritual. Esse livro é imperdível, você tem que ler ele. E o terceiro livro, e o último que eu vou indicar, esse já é Filoteia. Introdução à vida devota de São Francisco de Sales. Filoteia também foi uma amiga minha que me indicou, a Márcia. Ela é Filoteia de São Francisco de Sales. O que acontece? Filoteia é como se fosse uma mulher que ele vai explicando a ela como ser devota. É espetacular também esse livro, porque ele vai explicando para ela como ela tem que fazer, quais as atitudes que ela tem que tomar diante de cada situação.
como ela vai fugir das tentações, como ela vai poder fazer com que ela evolua espiritualmente. Esse livro realmente ele vai dando também passo a passo de como você fazer, como você foge das tentações, como você cresce espiritualmente, fala sobre a oração e ele é fantástico. Eu vou ler só a parte aqui de trás para você ter uma ideia do quão bom é esse livro. Colocando-nos num lugar de Filoteia, que personifica a alma desejosa de servir a Deus, podemos nos orientar na busca pela santidade por meio dos ensinamentos de São Francisco de Sales sobre a vida espiritual, que refletem a perene sabedoria da Igreja na condução das almas. O bispo de Genebra ensina-lhe o que é, de fato, a verdadeira devoção e como principiar na vida da graça e nela permanecer. A fim de santificar-se em meio aos afazeres ordinários, Filoteia é instruída a estabelecer uma regra de vida e práticas devocionais. Tudo que ele vai explicando aqui passo a passo para você saber como é que você vai as atitudes que você vai tomar em cada situação da sua vida, cada momento, cada dificuldade da sua vida, da sua caminhada espiritual. Também é outro livro imperdível. São esses 3 livros que eu indico para vocês. A dúvida foi muito grande, porque são muitos livros excelentes. Lembra quando eu falei, quando você está no paraíso, no local paradisíaco, numa praia, e você lembra dos amigos? Esses são os primeiros que eu indiquei, mas tem muitos outros livros também que eu preciso indicar para vocês. Se você tem alguma sugestão de livros para eu ler ou de um tema para eu fazer um vídeo, comente abaixo. Eu vou agradecer muito. Deus te abençoe.